Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Graça e paz, irmãos, que saudade de vocês, sintam-se abraçados. Passando para lembrar que durante a semana nós temos lives do Avalanche, então fiquem atentos nas redes sociais do Avalanche e também de nossa igreja. Agora fiquem com a palavra de Deus através do nosso querido pastor Teobaldo. Bom culto, Deus abençoe a todos. Agora, vamos ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, trazida pelo pastor Teobaldo Neto, pastor titular de nossa igreja. Ouça com atenção e permita que Deus renove a sua vida. Olá, meus irmãos, graça e paz. Quanto tempo não nos vemos, né? Já estamos quase mofando de tanto ficar em casa. Mas o que mais pega o nosso coração é as saudades. Como é bom o nosso ajuntamento, como é bom estarmos juntos, conversando, rindo. Há tantas situações alegres que nós compartilhamos, não é? E agora nós, embora estejamos conversando por WhatsApp, por telefone, até por chamadas de vídeo, nós não temos a mesma sensação, o mesmo calor humano de quando nós estamos juntos, né? Mas Deus sabe e com certeza nós temos aprendido muito com esse período que nós estamos aqui, presos em nossas cavernas. Deus tem nos mostrado como tem valor a liberdade, não é? Como é bom ir e vir, como é bom termos liberdade. E até há pouco eu conversava com o pastor Márcio, a igreja até hoje, pelo menos dos nossos tempos, nossos anos de vida, não sofreu perseguição. As perseguições que nós colocamos como sendo perseguição da igreja são mais em função do barulho, do som, que incomoda vizinhos e eles reclamam, mas fora isso nós temos liberdade de ir e vir, liberdade de nos arrumarmos para ir na igreja, para participarmos do culto, para louvarmos a Deus, para dizermos que somos cristãos, que temos a palavra de Deus, temos o amor de Cristo em nosso coração. Mas agora nós estamos nos deparando com uma situação que é inteiramente nova para a nossa geração. E essa situação tem nos colocado em uma situação, em uma colocação que eu diria que é mais moral. Estamos sendo orientados a não sair. E é uma questão de bom senso. Principalmente os mais velhos, que são aqueles que mais são relutantes, né? Por outro lado, nos agonia, nos desespera saber que não temos um provisionamento para o mês seguinte. Nós não estamos trabalhando e como vamos pagar as contas? E tudo isso fica na nossa mente, nos perturbando, nos causando ansiedade. Nós sofremos com isso, nos agoniamos, mas aí que nós nos voltamos a Deus. Parece que em todo momento de angústia, aí nós paramos para pensar como Deus é importante na nossa vida. Quando eu vejo a colocação de Jesus lá no Sermão da Montanha, Mateus, no capítulo 6, eu me lembro que ele diz para nós olharmos as aves dos céus. Elas não plantam, nem colhem, mas elas têm o seu alimento. Olhar para os lírios do campo. Nem Salomão, e eu vou falar um pouquinho de Salomão aqui, em sua maior glória teve vestes tão bonitas e tão valorosas como os lírios do campo. E como nós damos vazão à nossa preocupação, ao nosso amanhã, ao nosso provisionamento. A minha força vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus. E nós precisamos não só dizer isso, mas confiar nisso de todo o nosso coração. Nós estamos vivendo esse momento e precisamos aproveitar esse momento. Muitas pessoas diziam que não tinham tempo para ler a Bíblia. Agora você tem. Não tinham tempo para conversar, para orar. Agora você tem.
Você tem ocupado esse tempo para algo útil, algo proveitoso, para se relacionar dentro de casa? Sabe que o clima está tão tenso e vocês sabem que existe toda uma influência espiritual maligna causando ansiedade, causando preocupação. Mas vamos à palavra de hoje. Na semana que vem, no próximo domingo, nós comemoramos a Páscoa. E muita gente está se perguntando como que vai ser? Vai ser uma Páscoa diferente? E realmente vai ser diferente. Mas no final eu tenho um aviso para você, uma sugestão que eu gostaria de partilhar com você, que nós poderíamos fazer, tá? Mas eu gostaria de te pedir para observar na tua Bíblia aí. Nós vamos falar sobre 2 Crônicas 7:14. Hoje é o Dia Nacional de Jejum e Oração. Nós estamos em jejum, estamos orando a Deus para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare a nossa nação, mas não somente a nossa nação, o mundo todo. Nós precisamos da intervenção divina, porque os nossos meios, porque a nossa ciência ainda não chegou a um ponto de conseguir salvar totalmente a humanidade. E nem vai conseguir, porque sabemos que isso é atributo de Deus. 2 Crônicas 7:14 é o versículo que foi utilizado no post que está circulando por aí para que nós estivéssemos em oração e jejum hoje. E é um versículo muito conhecido, de acordo com alguns teólogos. Esse é o versículo central de 2 Crônicas. E na vida de Salomão também. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para entendermos melhor esse verso, que eu já ouvi muitas pregações, vi muitas dissertações sobre ele, nós precisaríamos entender um pouco mais do seu contexto. Essa já é a segunda vez que Deus vem falar com Salomão. Na primeira vez, que está logo no capítulo 1 aqui, Salomão recebe a visita de Deus em uma noite. Não sei precisamente se era um sonho, mas Deus conversou com ele e disse que, por conta da honra que Davi lhe deu, ele abençoaria Salomão. E estava concedendo a Salomão: pede-me aquilo que você quiser e eu lhe concederei. E Salomão realmente já demonstrou sabedoria no seu primeiro pedido, na sua primeira colocação. Ele não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu que matasse seus inimigos, nem que o colocasse imune a qualquer enfermidade, mas pediu sabedoria para liderar o povo de Deus. Deus ficou muito satisfeito com essa colocação de Salomão e por conta da satisfação de Deus, Deus falou: te concedo sabedoria sim, porém vou te conceder também longevidade, poder para julgar o meu povo, vou te conceder riquezas como nunca ninguém na terra teve, você terá. Quando Deus se agrada de alguém, Ele concede muito além do que a pessoa pediu ou até pode imaginar. O apóstolo Paulo vem a dizer isso anos depois. Nós servimos a Deus, mas como é que nós servimos? Nós servimos por obrigação, nós servimos por medo de Deus. E certa vez eu disse na igreja em uma mensagem: eu não gosto muito de pregar sobre o inferno. Não gosto de pregar sobre a perdição. Porque pelo menos eu tenho em meu coração que eu gostaria que todos viessem ao Senhor por amor, não por medo. Não por medo do inferno, não por medo daquilo que vai lhe acontecer. Porque realmente, gente, muita coisa que está escrito na palavra de Deus não é para atemorizar, mas é uma antevisão daquilo que vai acontecer com aqueles que desprezam os cuidados de Deus, as orientações de Deus. Nós temos um compêndio em nossa mão que é um compêndio de vida. É um livro escrito para a vida, para nós aprendermos a nos dar bem na vida, nos dar bem em relacionamentos.
Uma das dificuldades maiores que a sociedade hoje tem é dentro da área do relacionamento interpessoal. As pessoas se dão bem teoricamente, mas veja aqui que contrassenso, elas se dão bem e se gostam enquanto estão juntas. A hora que se reparam, uma fala mal da outra. Não parece algo proveitoso, né? Mas veja, Deus faz uma aliança com Salomão quando Salomão constrói o templo. Havendo Salomão construído o templo, ele acabou a casa do Senhor e ele fez uma oração e Deus lhe responde. Como eu disse, pela segunda vez, Deus fala com Salomão. E ele disse que se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ele está falando hipoteticamente, se isso acontecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos também uma condicional. As coisas ruins vão acontecer com a humanidade, sim. E se você se recordar um pouquinho, aqueles que estiveram conosco na virada do ano, no dia 31 para o dia 1º, eu trouxe uma palavra e fiz uma oração. E tanto na palavra como na oração eu pedi as mesmas coisas. Eu creio que inspirado por Deus, sim. Eu disse que nesse ano nós teríamos muitas aflições, mas aquele que perseverasse, o Senhor estaria livrando e cuidando, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida das nossas vidas. Não há por que entrarmos em desespero. Se no primeiro dia deste ano Deus já nos falou ao coração dizendo que nós teríamos aflições, nós não precisamos saber que tipo de aflição, mas sabemos que Ele já nos anteviu, porque Ele está com a providência para nós. Nós gostaríamos de estar falando coisas alegres, festivas e felizes, porém nós estamos em meio a essa situação, em meio a esse sofrimento. Porém, Deus nos traz um livramento. Veja, mas ele coloca aqui, se o meu povo se humilhar. Infelizmente, eu estou vendo, mesmo dentro do povo de Deus, e ele deixa bem claro aqui que se chama pelo meu nome. Isso me remete ao Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há pessoas que não receberam a Jesus como Senhor de sua vida. Quiseram Jesus somente como Salvador. E disseram para Jesus, olha, faça uma parte que eu faço outra. Na verdade não funciona assim, gente. Jesus quer ser Senhor de nossas vidas, ou seja, ditar os nossos passos, nos orientar pela palavra e pelo Espírito aquilo e como devemos fazer, de que maneira devemos andar. E há muitos cristãos que não se parecem com cristãos. Há muitos cristãos que são muito mais chegados à discórdia, à discussão e à briga do que à pacificação. Quantas coisas nas nossas vidas nós precisaríamos apresentar a Deus e, como diz aqui, e nos converter dos nossos maus caminhos. Não basta identificar os maus caminhos, como o rei Davi orou, Senhor, sonda-me e vê se em mim há algum mau caminho. Quantos maus caminhos o Espírito Santo tem mostrado para nós, mas nós não temos nos preocupado em tirá-los de nossa vida. Aqui o Senhor está dizendo, eu vou ouvir a oração de vocês, sim, mas quando vocês forem humildes para me pedir de todo o coração. Jesus, mais adiante, quando ele veio à terra, ele falou, pedi e dar-se-vos-á. Pedi com fé. Quantas foram as situações que Jesus nos incitou, ele nos convenceu que deveríamos pedir. Pedir como uma criança pede para o pai.
Pedir com a certeza de que nosso Pai está nos ouvindo e vai nos conceder o melhor e muito além daquilo que nós pedimos. Eu tenho comigo essa visão que eu falei no dia 31 para o dia 1º. Deus permite que nós passemos por essa situação. Ele vai nos livrar. Mas temos também, não diria a nossa parte, nós temos o nosso comportamento diante de Deus. Se Cristo habita em nós, se Cristo é o Senhor de nossas vidas, queridos, nós somos consoladores, nós somos pacificadores, nós somos pessoas que vão levar a paz do Senhor ao coração de todos aqueles que estiverem próximos de nós. Quando nós vemos aqui Ele dizendo que perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É uma promessa que Ele faz, que fica condicional ao nosso comportamento. E eu diria, não é condicional ao comportamento da nação, mas ao nosso comportamento como igreja do Senhor. No verso 19 deste mesmo capítulo, ele diz: porém, se vós vos desviardes e deixareis os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorares, então vos arrancarei da minha terra, que eu vos dei. E esta casa, que santifiquei em meu nome, lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio um motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apagaram os outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. O Deus que tem mais imperado na vida das pessoas hoje é o Deus de si mesmo. É o ego. É a vontade própria. É a vontade pessoal. Hoje nós oramos a Deus dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade, contanto que seja igual à minha. Muitas pessoas não sabem ouvir um não. Por quê? Porque lhes falta submissão a Deus. Esses que se afastarem do Senhor porque ouviram um não dos seus pastores, dos seus líderes, eles se afastaram, eles não quiseram saber de Deus. Esses que se rebelaram contra os ensinamentos de Deus, mesmo mostrado na Bíblia, esses todos estão inclusos nesse grupo que se desviaram. Ora, se você que está me ouvindo está numa situação assim, veja, não sou eu como pastor que estou te dizendo isso. É a palavra de Deus que está falando. E ainda o Senhor está no seu período de misericórdia. Nós somos conclamados não para criticar, condenar e acusar os nossos irmãos. Veja, eu tenho muitos colegas pastores, colegas que eu amo, mas que pensam diferentes. Cada um tem direito a pensar e interpretar a sua palavra. Nós temos várias denominações, porém aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Por isso eu aprendi a amá-los no Senhor. Há pessoas que hoje, incitadas até pelo inimigo, se prendem a exclusivamente falar mal de pastores, criticá-los, condená-los, acusá-los. E saibam, queridos, isso vem com uma razão específica: trazer o desânimo a este servo de Deus, a esse pastor de ovelhas, a esse que tem lutado para preservar o evangelho genuíno e verdadeiro. Muitos têm se dedicado à sua obra, a obra do Senhor, feito a obra pessoal. Tem entregue a sua vida no altar. Vale a pena nós orarmos pelos pastores? Sim. Lembre-se daqueles pastores que você conhece pelo nome. Interceda por eles. E eu quero te fazer ainda um único pedido antes de... Bom, nós vamos ter um intervalo e depois eu vou lhe passar com respeito ao próximo domingo.
Mas eu quero te fazer um único pedido. Nós estamos isolados fisicamente, mas as nossas vozes, os nossos contatos não. Mande um WhatsApp para aquele irmão, para aquela irmã que ficou distante de você, que são membros da igreja, alguns já se afastaram. Por favor, se alguém já se afastou da igreja e se uniu a outra igreja, não manda não, tá? Deixa, porque a pessoa já está servindo em outro lugar. Não faça esse papel, porque isso é feio, não está condizente ao nosso comportamento social como cristãos. Então, se a pessoa já está em outro lugar, deixe-a em outro lugar. Mas se você sabe que ela não está frequentando nenhuma igreja, mande uma palavra de ânimo e incentivo. Nunca de condenação. Lembre-se, o condenador é Satanás. Nós estamos aqui para levar a salvação do Senhor, para pregar as boas novas de grande alegria que continuam válidas, mesmo no tempo da angústia. Que Deus abençoe muito a tua vida, que você seja coberto pela graça, pela paz e pelo amor de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Olá, estou aqui de novo para te fazer um convite. Nós estamos já há algum tempo sem nos ver, somente conversando, somente falando por intermédio da internet, do WhatsApp, por telefone ou mesmo por vídeos. E eu gostaria de fazer um convite especial. Vamos jantar juntos? Mas juntos em que sentido, se nós não podemos estar no mesmo local? Mas nós vamos jantar virtualmente, não. Nós vamos jantar de fato, tá? Porém, eu me recordei de um texto bíblico que foi o livramento do povo de Israel do Egito. Está lá em Gênesis, no capítulo 12. Foi quando o espírito de morte passou pelas terras do Egito e devastou todos os primogênitos, menos aqueles que obedeceram ao Senhor. E eu gostaria de fazer, neste domingo próximo, que nós comemoramos a Páscoa, um ato profético. Seria um memorial, uma rememoriação do que foi a Páscoa dos judeus, a Páscoa que deu início à libertação dos povos. Eu vou pedir em especial a você, que é dona de casa, que compre uma carne para fazer assada, tá? Essa carne, a Bíblia diz que era um cordeiro, então nós vamos procurar uma carne de cordeiro. Agora, se for difícil encontrar, você faz uma outra carne assada, tá? Mas teria que ser carne bovina ou carne suína, mas o ideal seria o cordeiro mesmo, tá? Faça a assada. Os pães ázimos são pães sem fermento, é aquele pão que você encontra no supermercado também. E as ervas amargas, que para nós, mais comumente, nós temos na nossa região aqui o agrião, nós temos a rúcula, e você pode fazer uma salada de agrião e rúcula, tá? Importante também é que eu creio que, assim como eu, você também está estranhando um pouquinho. A gente fica em casa esse tempo todo, você está sempre em roupas de folga, em roupas de descanso. Mas nós vamos nos vestir para estarmos preparados para o culto, para a ceia do Senhor. Então eu gostaria que você colocasse uma roupa, não precisa ser uma roupa de festa, mas uma roupa, esteja bem vestida, tá? E nós estaremos vestidos, nós vamos comer junto, todos nós, após o culto de domingo próximo, tá? Então nós fazemos o culto às 18h30, normalmente terminamos por volta das 19h, 19h20, por aí no máximo, e aí nós todos vamos jantar, cada família em seu lar. Mais uma coisinha que eu quero te pedir, se você tiver uma fitinha vermelha, eu gostaria que você fixasse do lado de fora da tua casa, pode ser de preferência na porta, tá? Prega na porta, coloca com adesivo, alguma coisa lá, e nós vamos passar. Essa Páscoa é uma Páscoa completamente diferente. E vamos pedir a Deus que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E nós vamos pedir ao Senhor também que afaste de nós essa praga que tem assolado a nossa terra. Vamos fazer isso, vamos comemorar juntos a libertação do Senhor sobre nossas vidas. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Vamos orar agora, queridos. Vamos falar com Deus.
Ó Deus querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos preservado. Eu te louvo, Senhor, porque a tua igreja tem descoberto novas formas de atuar. Eu te agradeço pela vida dos nossos pastores, pelo trabalho que eles estão fazendo. Senhor, te agradeço porque o pastor Flávio tem trazido mensagens diárias para a tua igreja, mensagens que têm edificado. São pequenas palavras que, quando iniciamos o dia, estão preenchendo o nosso coração. Ó Deus, te agradeço pelo pastor Márcio, que tem feito 3 vezes por semana a sua live com os jovens, com o Avalanche, com todos aqueles que querem participar. Te agradeço pela Suzete, pelas professoras de crianças que têm interagido com as crianças e elas estão mais unidas do que nunca. Por incrível que pareça, ó Deus, parece que elas estão mais fervorosas agora. Ó Senhor, que Deus conceda sabedoria aos nossos líderes. Ó Pai, nós estamos sentindo tanta falta das bandas da igreja, tanta falta de louvarmos ao Senhor, todos nós em conjunto. Mas, Senhor, também o Senhor nos concede isso para que valorizemos os músicos que nós temos, as pessoas que têm dedicado a sua vida ao louvor e à adoração. Que o Senhor esteja sempre com eles, fortalecendo, abençoando, guardando. Cuida, Senhor, do Deivinho, cuida da Pâmela, de todas as nossas bandas, de todo o pessoal que tem te servido, nosso grupo do som, Senhor, o Júnior que está cuidando desses vídeos e preparando esse material para nós. Senhor, abençoa o André também, que tem cuidado da sonorização, que tem a cada domingo melhorado mais esse trabalho que estamos apresentando. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Fortalece-nos e deixa-nos mais unidos do que nunca, ó Pai. Nós te pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém.